Olá, eu sou Guilherme Olival, eu sou coordenador novo aqui do Centro de Reabilitação da ABEM, sou médico neurologista e hoje eu vou falar para vocês a respeito do coronavírus em pacientes com esclerose múltipla, né? A gente tem recebido muitas ligações de pessoas que querem entender qual o impacto disso na vida delas, né? Muitos pacientes com esclerose múltipla tomam imunossupressores, né? E aí podem estar fazendo parte do risco, do grupo de risco que pode ter uma forma mais grave do vírus, né? Então, vamos tentar entender um pouco melhor isso, né? Em primeiro lugar, é importante que a gente entenda que isso é uma pandemia, né? É um vírus que teve uma mutação e que ele vai se espalhar e vai realmente, ele deve contaminar uma grande parcela da população, como é o padrão que ele tem tido nesses últimos tempos, né? Tanto que, se a gente olhar agora, por exemplo, a China, que foi onde começou o vírus, os casos começaram a cair lá. Então, isso significa que uma grande quantidade da população já se infectou, já produziu imunidade contra isso, então deve estar resistente a ele. É por isso que o número de casos novos começa a cair, porque o vírus começa a ter mais dificuldade de se espalhar, né? Em relação ao aqui no Brasil, até o momento em que a gente está filmando esse vídeo, que é hoje, dia 9 de março de 2020, a gente tem 25 casos confirmados, né? Então, é um vírus ainda extremamente raro de contágio no Brasil, né? Já existem muitas suspeitas que estão aguardando a confirmação, mas o provável mesmo é que tenha um aumento do número de casos. Então, até o momento em que a gente está gravando esse vídeo, dia 9 de março de 2020, a gente tem aqui no Brasil confirmados 25 casos. Tem um número de casos que estão aguardando confirmação ainda maior, mas o esperado realmente é que haja um aumento dessa quantidade de casos nas próximas semanas, né? Então, a gente vai começar a vivenciar um pouco do que aconteceu em outros lugares do mundo, né? Talvez de uma maneira um pouco diferente aqui, pelas características do clima, coisas do tipo, mas a gente vai ter infecções aqui e vão aumentar, né? E aí a gente precisa entender o quanto que a gente está fazendo que é prevenção, o quanto que a gente está fazendo que é um exagero, né? E quais são os cuidados que pessoas que são imunossuprimidas precisam ter, né? Então, primeiro é importante a gente entender que a infecção por vírus, as pandemias e essas coisas sempre existiram, né? Não é a primeira vez que isso acontece, né? Nós tivemos a epidemia pelo H1N1, por exemplo, alguns anos atrás, que foi uma grande infecção que contaminou uma grande porcentagem de pacientes, que era um vírus que tinha uma gravidade grande, né? E aqui no Brasil a gente continua tendo uma grande infecção por sarampo, por febre amarela, por dengue, né? Então, a gente tem infecções locais nossas que estão acontecendo em uma quantidade muito maior do que o próprio coronavírus, né? O coronavírus, ele de fato é um vírus que tem 2% estimado de mortalidade, né? Alguns estimam que esse valor é maior, outros estimam que esse valor é menor, mas os dados oficiais estão em torno desse valor. Esse é um valor realmente que chama atenção, né? Mas a gente também não pode exagerar no que está acontecendo, né? Epidemias com vírus infecciosos que causavam, que tem uma taxa de gravidade, eles sempre aconteceram. De qualquer maneira, é importante que todos nós realmente tenhamos medidas de higiene para evitar a contaminação de todos os vírus, não só do coronavírus, né? Então, quais são as medidas que efetivamente funcionam, né? A história da máscara. A máscara, por exemplo, ela é ineficaz, né? Para que ela seja eficaz, ela precisa ser uma máscara que chama bico de pato, é uma máscara contra gotículas, né? Não é a máscara comum. E essa máscara deve ser usada em situações muito específicas, né? Se você vai realmente entrar em contato com pacientes que têm esse vírus. Caso contrário, só se alguém espirrar no seu rosto que você está arriscado de pegar esse vírus. Se não, você vai pegar esse vírus através
das secreções que vêm do pulmão, da saliva, da boca, né? Você vai passar a mão num lugar, no ônibus, em alguma mesa, e você, por um reflexo, por um mau hábito, você vai colocar o dedo no seu nariz, na sua boca, vai coçar o olho, né? Então esses são hábitos que, na verdade, a equipe que trabalha com saúde já tem, né? Eu, por exemplo, eu não coço os meus olhos, minha boca, não fico pondo o dedo no nariz, não por uma questão de controle da nossa saúde, para evitar esse contágio, essa contaminação, entrar em contato com uma grande quantidade desses vírus, né? Em relação aos pacientes que usam imunossupressores, qual que é o perigo? Realmente esses 2% que a gente viu que foram os pacientes que tiveram uma mortalidade, a grande maioria deles eram idosos e eram pacientes que já tinham alguma doença, que já estavam imunossuprimidos por outras causas. Se você olhar por esse ponto de vista, de fato os pacientes que têm esclerose múltipla e que usam imunossupressor podem estar nesse grupo de risco, isso é uma verdade. Mas quando a gente avalia a maioria dos medicamentos imunossupressores para a esclerose múltipla, e você comparou quando eles foram feitos, não existia coronavírus, mas já existia H1N1, já existia outras doenças infecciosas. Não existiu mais mortalidade em comparação à população normal, né? Então, a gente questiona, porque muitos dos imunossupressores usados na esclerose múltipla não são chamados imunossupressores clássicos. Eles fazem uma imunossupressão que é mais seletiva da parte da autoimunidade, certo? Claro que um paciente com esclerose múltipla que pegue o vírus precisa informar, precisam tomar todos os cuidados, né? Os sintomas são sintomas de uma gripe, né? Que pode ser desde assintomática, tem pessoas que foi identificado o vírus que não tem nenhum sintoma, até você ter uma gripe leve, uma gripe forte, tem casos que foram hospitalizados, tem casos que estão internados na UTI, tem casos que tiveram complicações desse vírus. Então, é muito individual. Então, os cuidados que a gente tem que ter é, de fato, você cuidar da higiene, da lavagem das mãos, né? E pode ser água com sabão, tá? Você não precisa usar nada muito estrambólico para isso. Água com sabão, lavando as mãos, cuidado na hora de você estar num transporte público, tocando em objetos, não colocar a mão no rosto, na boca, no nariz, nos olhos, né? E você cuidar da sua imunidade também, né? Então, como que a gente cuida da nossa saúde, da nossa imunidade? Eu brinco que são os conselhos da vovó, né? Então, aqueles conselhos de uma boa alimentação, uma alimentação saudável, rica em verduras, legumes, frutas, né? Você, de fato, quando tiver uma temperatura mais fria, com vento, se proteja, porque isso vai inibir uma região do seu nariz que expele uma série de películas, né? Então, você se protege contra isso, né? Você manter uma mente saudável é algo que ajuda você também a prevenir aí uma série de doenças, né? Você manter um controle do estresse, você se manter equilibrado, você fazer atividade física, tá? Então, esses são os grandes cuidados. E eu vou aproveitar, vou finalizar esse vídeo com a seguinte reflexão. Veja, o risco de um paciente com esclerose múltipla ter um problema relacionado à própria esclerose múltipla é muito maior do que ele ter uma complicação relacionada ao coronavírus. Então eu vou lhe fazer a seguinte pergunta: como você está em dia com as suas obrigações em relação ao seu tratamento? Você tem ido nas suas consultas conforme a data programada? Você está tomando o seu medicamento conforme ele foi realmente prescrito? Você está tomando todos os cuidados, fazendo os exames que foram solicitados? Por quê? A gente estima que a principal causa de falha do tratamento da esclerose múltipla ainda é o que a gente chama de aderência. É quando a gente mesmo falha com o tratamento que foi prescrito para nós. Então, eu vou terminar esse vídeo sugerindo que você pegue toda essa preocupação que o coronavírus está trazendo e coloque no seu dia a dia, que você coloque e mantenha em dia o seu tratamento com esclerose múltipla, para que você possa pensar na sua saúde e não na doença. Um abraço, se você tiver, deixe sua pergunta e até a próxima.